Beleza. Pessoal, então, para a gente dar início aqui à nossa aula de hoje, o nosso tema de hoje é como lidar com fatos. Andou acontecendo algumas coisas durante essa semana e eu trouxe esse tema para a gente poder estar falando, porque tá bem assim, marcado para mim, várias coisas que aconteceram e para a gente poder estar falando sobre isso, né? Será que a gente aceita realmente os fatos da vida como eles realmente são? Será que esses fatos eles passam às vezes despercebido por nós e a gente compreende coisas que realmente não fazem parte, né, desses fatos? Será que a gente entende eles nessa totalidade? A gente vai estar falando sobre isso durante essa aula de hoje. E também, será que a gente confunde, né, esses fatos com os nossos gostos pessoais? Que normalmente esses fatos eles ocorrem, né? E quando é fato. Não tem como discutir sobre isso, porque o fato ele não deixa brechas para que tenha outros entendimentos. Mas aí entra os nossos gostos pessoais e acaba olhando por essas coisas que são fatos e acaba distorcendo a realidade dessas questões. Então, eu vou trazer aqui para vocês o que ocorreu, né? Sempre trago durante a nossa aula, né? Nesse início, eu trago uma história que aconteceu comigo durante a semana próxima para a gente poder ter alguns exemplos mais palpáveis. Então, o que que ocorreu assim que eu andei observando nesta semana? Nessa semana a gente teve uma semana de muita chuva, nessa semana que se passou, né? De muita chuva, de muito frio. E aqui na escola, que é a minha casa também, é, eu tenho uma varanda bem grande e acaba tendo essa questão de estar sempre em contato com o frio, sempre em contato com a chuva. Não que não seja coberto, é coberto, mas a gente acaba tendo esse contato com essa temperatura. E eu andei percebendo essa semana, ocorreu uma coisa que nunca tinha me ocorrido e me levou também a várias reflexões, que foi a primeira semana que não veio nenhum aluno durante 2 dias da semana. Foram 2 dias na semana que não vieram nenhum aluno. Desde quando a escola começou, já estamos indo para já passamos de 1 ano e meio de escola, desde quando começou lá em Botucatu até agora, nessa mudança para Bebedouro, nunca tinha me ocorrido até então não ter nenhum aluno na minha aula. E nessa semana ocorreu. E eu sei por que isso ocorreu. Na verdade, ocorreu por várias interferências da natureza. Então, elas, essas interferências, no caso, são a chuva, né, e são o frio. O que ocorre é que realmente a gente acaba ficando mais preguiçoso, a gente acaba ficando mais, digamos assim, querendo ficar mais quieto e não querendo sair de casa para realizar as coisas fora da nossa casa. E isso é totalmente entendível, isso é totalmente, digamos assim, aceitável até um ponto. Por quê? Porque agora eu quero colocar o meu lado, né, durante essa semana, a respeito da chuva e do frio. Eu também tenho várias práticas, eu também tenho várias coisas que eu faço na rua. E essa semana, para mim, foi uma semana muito interessante, porque em nenhum momento eu deixei de fazer as minhas coisas por causa da chuva ou por causa do frio. Eu vou de bicicleta, né, para academia de manhã cedinho. Então, imagina eu saindo aqui de casa às 6 horas da manhã, eu moro na beirada da mata, aquele frio e às vezes muita chuva. E aí eu tenho que me virar para poder ir. Eu tenho meu carro para poder ir, mas a proposta minha para poder estar fazendo meus exercícios pela manhã é realmente estar pegando a bike, chegando na academia aquecido, para poder fazer minha musculação, depois fazer meu yoga e assim por diante. E eu consegui cumprir isso. Deixa só um ponto aqui, porque eu tenho um aluno que faz aula comigo aqui, que é o Matheus, e eu não estou falando nada especificadamente para você, tá bom, Matheus? É só estou fazendo um desenho assim da semana e do que aconteceu e o porquê eu estou trazendo isso é porque eu vou trabalhar esse tema aqui junto com vocês. Então, o que acabou ocorrendo? Eu fiquei
observando essas coisas e fiquei muito feliz comigo com o meu comprometimento, que não me deixei de deixar de fazer as minhas atividades por questões da natureza. Simplesmente eu aceitei aquela condição da forma como ela era, com muita vontade de ficar em casa, com muita vontade de não sair pegar chuva, não pegar frio, mas mesmo assim eu fui lá e cumpri com a minha proposta, né, de estar me cuidando, levantando cedo e fazendo as minhas coisas. Então, esse é o primeiro desenho que eu quero falar para vocês e, assim, de uma forma bem divertida aqui para a gente poder estar falando sobre isso, eu anotei duas coisas, né? Qual foi a vez, né, que a gente discutiu, né, com a chuva e ela parou de cair, né? Então, não tem como a gente fazer essa chuva parar. Não tem como a gente querer que ela seja de uma outra forma. A chuva, ela ocorre, é a força da natureza, a gente simplesmente tem que se adaptar a ela. Como que a gente se adapta a ela quando a gente tem que fazer isso? A gente não deixa de ficar em casa, não deixa de fazer as coisas que nós temos que fazer por causa dessa interferência da natureza. A gente vai lá e se prepara, a gente pega uma capa de chuva, a gente pega uma bota, a gente se prepara e simplesmente vai lá e executa o que a gente tem que fazer. Outra questão: qual foi a vez que alguém reclamou do frio e a temperatura aumentou? Também não tem como fazer isso. A gente tem como se prevenir, né? Tem como colocar um casaco, tem como colocar dois casacos, tem como colocar três meias, duas calças, enfim, dá para inventar aí um repertório de coisas para a gente poder se prevenir desse frio, mas não tem como a gente fazer com que essa temperatura mude. Por que que eu estou trazendo isso? Porque aqui a gente está lidando com os fatos. E quando a gente lida com os fatos, a gente procura a melhor maneira de estar contornando esses fatos, independente se a gente gosta de chuva ou não, se a gente gosta de frio ou não, a gente vai estar contornando isso com inteligência, a gente vai estar se preparando para isso com inteligência. Então, para que a gente possa observar essas coisas na nossa vida, que existem muitos fatos que não dá para contornar e que a gente tem que aprender a conviver com eles, a gente tem que aprender a estar junto com eles da melhor forma possível e não deixar com que eles impeçam da gente fazer as nossas atividades do nosso cotidiano. Então, nós sabemos que se a gente tentar fazer qualquer coisa, rezar para a chuva parar, o fio passar, a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, esse é o primeiro bloco que a gente vai estar falando aqui. E a partir de agora eu vou trazer uma coisa que eu fazia nas aulas de meditação lá em Botucatu. Eu trazia sempre uma leitura do Tao Te Ching. O Tao Te Ching é um livro que relata para gente aí 83 poemas, né, que ele fala sobre basicamente como ser, né, um ser humano que vive plenamente, um ser humano que passa pela Terra de uma forma agradável, sem ter que ter muitas dificuldades. Utilizando da nossa sabedoria, utilizando de todas essas, de todos esses poemas, de todos esses versos, todos esses ensinamentos de Lao Tse, a gente consegue ter uma vida bem tranquila. Ao final dessa aula, eu vou estar compartilhando com vocês este livro, para vocês terem ele em mão, para vocês poderem estar lendo aos poucos e estar aprendendo também com esse livro de uma maneira bem fácil, a leitura é bem tranquila, mas a gente precisa de um certo esforço para poder colocar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Então vamos lá, eu trouxe para vocês aqui o texto número 2 e ele fala basicamente o seguinte: ao conceituarmos o que é belo, surge o conceito de feio. Ao conceituarmos o que é bom, surge o conceito de mal. Por isso, o imanifesto e o manifesto são um só. O fácil e o difícil são conceitos que se complementam. O grande e o pequeno se complementam. O alto e o baixo se harmonizam. O som e o silêncio
geram equilíbrio. Os conceitos dos opostos são complementares. Assim, o homem sábio age pelo não agir, pratica sua doutrina sem falar, ele apenas contempla todas as coisas sem interferir em seu fluxo. Procura não possuir nem se apegar a nada. Toda obra concluída marca sempre o início de uma outra. E pelo fato de estar desapegado, tudo flui harmoniosamente e não se esgota jamais. Então, pessoal, eu trouxe esse texto para a gente poder estar falando um pouquinho sobre ele, a respeito dos fatos. Vou trazer um exemplo bem assim palpável para a gente poder visualizar em relação aos fatos. Por exemplo, imagine agora que a gente está aqui nessa aula, eu trago aqui ao meu lado, digamos assim, uma mulher, e eu pergunto para vocês assim: essa mulher, para vocês, ela é bonita, ou ela é feia? E aí vocês vão começar a responder a respeito disso. Alguns podem ser que vão responder que ela é bonita, outros vão olhar e vai falar, mais ou menos, não é nem bonita, nem feia. Outro pode ser que responda que essa mulher, ela é uma mulher feia. Mas, na verdade, o que realmente essa mulher é? O que realmente essa mulher é? Ela é o que ela sempre foi. Não tem como a gente analisar algo sem a gente entender a essência disso. O que ocorre é que a gente coloca os nossos conceitos pessoais sempre nas coisas. Então, assim, a gente não analisa profundamente as coisas, a gente olha para essa mulher, no caso, e, de acordo com aqueles conceitos que nos foram ensinados, que nos foram trazidos do passado, a gente observa aquela forma da maneira como a gente acha que ela é. Mas, na verdade, as coisas elas são como elas são. Por que que eu estou dizendo isso? Porque se a gente observar esse exemplo do frio, da chuva, a gente tem algo que são fatos. E é difícil a gente olhar para isso e dizer, eu não gosto de frio ou eu não gosto de chuva. A gente simplesmente tem que aprender a conviver com isso da melhor maneira possível e sabendo que isso existe. Eu quero que vocês observem esses dois exemplos e depois levem para todo o espaço da vida de vocês. Isso dá para ampliar em outros horizontes. Por exemplo, um clássico de uma pessoa que mora em São Paulo, por exemplo, está no trânsito. A pessoa se desespera às vezes que está no trânsito, que está atrasado, mas aquilo é um fato. Aquilo é ela quem escolheu estar lá. Não adianta ela brigar com o trânsito, não adianta ela querer passar por cima que ela não vai conseguir. Outra coisa que é um clássico também, assim, das pessoas que vão envelhecendo, é não aceitar esse envelhecimento. Começam a pintar o cabelo, por exemplo, dos seus 40 anos até a morte, porque não conseguem se adaptar àquele movimento natural da natureza, aquela coisa que simplesmente vai acontecer com todo mundo. Esse não aceitamento gera várias coisas que dificultam depois o dia a dia da pessoa, a vida dela. Então, aceitar a natureza como ela é o caminho. Aceitar os fatos como ele é o caminho. Para a gente não tentar sair, pegar curvas, atalhos daquilo que realmente é real. Eu fui uma vez, pessoal, em uma festa em São Paulo, e eu fiquei horrorizado com a festa que eu fui, porque eu entrei numa festa lá onde, naturalmente, as pessoas que eram dessa festa tinham pelo menos 50 anos mais, e as pessoas simplesmente assim estavam inteira botocada, inteira modificada, pintadas e com cirurgias, enfim, parecia uma hora do horror, assim, era um ambiente, assim, totalmente artificial, um ambiente que não era natural. E essas pessoas, naturalmente, elas sofrem de algo que elas não conseguem lidar, que é a natureza, que é os fatos. Então, que a gente possa observar isso, que a gente possa
trazer isso para a nossa vida, que a gente, aceitando os fatos, aceitando a natureza como ela é, as coisas ficam muito mais fáceis, ficam muito mais agradáveis de se viver. Por exemplo, outro clássico que é um fato. A pessoa às vezes passa muito tempo num relacionamento, anos, e essa pessoa ela vai embora e ela quer porque quer que aquela pessoa fica junto com ela. E a pessoa começa a sofrer e ela não aceita o fato de que uma outra pessoa não quer ficar com ela. Então, assim, são tantas coisas que são fatos, são tantas coisas que, se a gente observar, são fatos que a gente fica lidando, porque a gente tem um conceito sobre aquilo, a gente aprendeu aquilo de uma forma, alguém nos ensinou e a gente, às vezes, não abre o nosso coração para a natureza, que é a coisa mais bela, que é o natural das coisas. Se a pessoa quer ir embora, tá tudo bem a pessoa ir embora, a gente abre o espaço para ela poder ir. Se a pessoa está envelhecendo e, e realmente aquilo vai acontecer com todo mundo, um dia vai morrer, por que não aceitar esse envelhecimento da melhor forma possível? Eu sei que para as mulheres, principalmente, isso é muito difícil, né? Para os homens, às vezes, é mais fácil, mas eu vi a Glória, que é uma professora de Vedanta, ela está aí com mais de 60 anos falando sobre esse assunto, ela fala de uma forma bem engraçada, que ela fala que as pessoas conseguem pintar o cabelo, né, para tentar mascarar algo que elas não são, né? E, e isso, assim, me toca profundamente, porque eu fico pensando, né? E o Lucas lá na frente, né? Quando tiver com seus cabelos brancos, com sua barba branca. Hoje eu não tenho, né? Então, mas e lá na frente? Então, eu já estou me preparando para isso, para aceitar, né? As minhas rugas, as minhas marcas de envelhecimentos, enfim. Então, outra coisa que eu gostaria de falar com vocês aqui, que eu trouxe a respeito desses exemplos, é o seguinte. Deixa eu só achar aqui onde eu coloquei. Por exemplo, a gente está falando de envelhecimento, está falando de várias questões. Tem mais uma pessoa querendo entrar aqui. Vamos lá. Outra dinâmica aqui que eu separei para vocês. Nós não falamos de doce e salgado, mas eu vou colocar aqui o chocolate para gente. Quem aqui gosta de chocolate? Levanta a mão assim, ó, faz assim, ó, com a mão assim, ó. Parece que todo mundo gosta, né? Tem gente que tá com a luz apagada, mas tá todo mundo aí gosta de chocolate, né? Então, beleza. Agora, então, vamos pegar essa pergunta e agora e vamos perguntar para um diabético que está numa crise, se ele gosta de chocolate. Entende que o problema não é o chocolate em si, o problema é como a gente vê o chocolate, como a pessoa está naquele momento para esse chocolate. O chocolate, ele sempre foi bom, ele nunca foi ruim, mas para essa pessoa, nesse momento, ele acaba sendo ruim. Eu trouxe mais esse exemplo para a gente poder ir trabalhando e palpando essas coisas, para a gente poder ir entendendo melhor sobre os fatos, tá bom? Então, para a gente estar concluindo essa linha de raciocínio, e eu estar finalizando a minha fala aqui, eu gostaria de deixar aberto agora para vocês, se vocês têm alguma dúvida, se vocês quiserem pontuar alguma coisa que não foi entendido, algo que não ficou claro, que a gente possa estar falando a respeito disso nesse momento. Vocês podem abrir o microfone para a gente poder estar conversando um pouquinho, tá bom? Uma aguinha aqui que eu tô com a boca seca. Bom, então, já que ninguém tem alguma dúvida, só para fechar, para a gente poder entrar na nossa meditação, pessoal, eu acho não, eu tenho certeza que o mais difícil da gente não é as coisas como elas são. Na verdade, o principal desafio é a gente aprender a lidar com esses fatos.
é a gente poder aprender a lidar a cada dia mais com esses fatos. A gente poder observar realmente a vida como ela é e se abrir para a natureza, ser da maneira como ela é, abraçar ela de todas as formas, não ter preferências entre doce, salgado, frio, calor, enfim, que a gente possa se abrir para a natureza de verdade, deixar com que a vida seja conduzida com esses fatos e que a gente aprenda a viver nesses fatos de uma maneira muito gostosa, muito interessante. E entender que cada movimento da vida, cada movimento do dia a dia, cada movimento do ano, sempre vai ser porque a natureza quer que seja. A gente não possui domínio sobre absolutamente nada. E todas as vezes que a gente tenta tomar um novo caminho, um novo percurso, a gente acaba errando, a gente acaba não ficando realmente gostoso com aquilo. A gente acaba tentando modificar algo para ficar gostoso, mas às vezes não, a gente acaba piorando ainda mais a situação. Então, para a gente poder estar refletindo sobre todas essas coisas que foram conversadas, a gente vai fazer a nossa meditação agora. Eu convido vocês aí a estarem indo para o local onde vocês vão realizar a prática e apagar as luzes, se for possível, para a gente poder estar bem quietinho, bem tranquilo no nosso espaço. Eu também vou estar apagando aqui a minha luz. Vou dar um tempinho para que todos se ajeitem aí. Bom, então vamos lá. Nesse primeiro momento, a gente fecha os nossos olhos e a gente vai buscar sempre pelas duas coisas principais em uma meditação. A primeira delas é o nosso conforto. Então a gente vai observar o nosso corpo dos pés à cabeça. Veja se você está bem acoplado aí na sua cadeira, no seu banco, no seu colchão, no seu sofá. Observa, veja se você se sente confortável, porque a gente vai passar os próximos minutos tentando ficar da maneira mais quieta, mais serena possível. Então, é muito importante que a gente busque esse conforto inicial para a gente estar realizando a nossa meditação. Vai observando se você está com o seu corpo relaxado, ao ponto que nenhum músculo faz força, você não faz força com nada. Conseguiu achar seu conforto? Conseguiu se ajeitar? Beleza. A gente agora passa para a nossa segunda etapa, que é voltar totalmente os nossos olhares internos, a nossa atenção para a nossa respiração. E é aí que a gente vai ficar, do começo ao fim. Vocês vão estar sendo conduzidos por mim durante a meditação, porém a atenção de vocês é 100% na respiração. Saibam que todas as vezes que surgirem os pensamentos na cabeça, e eles vão surgir, a gente voltando a nossa atenção para a respiração, automaticamente esse pensamento ele vai embora e a gente retorna novamente para nossa respiração. O objetivo de uma meditação é a respiração. Simples assim. Então agora a gente tem conforto, a gente tem a atenção voltada 100% para nossa respiração. A gente vai começar a olhar parte a parte do nosso corpo.
Então, leva sua atenção agora lá para a base da sua coluna, lá para os seus isquios, lá para o seu bumbum. Perceba seu peso, perceba você apoiado. Observa também, juntamente com o seu peso, os seus pés. Descruze as pernas, se você tiver com as pernas cruzadas. Apoie bem os pés no chão. Essa é a sua estrutura, essa é a sua base. Temos base? Então, levamos a nossa atenção agora lá para o umbigo, lá para a barriga, bem nesse ponto. Quero que vocês saibam que esse ponto é um ponto muito importante da gente estar ativando durante uma meditação. É aí que mora nossas emoções, é aí que mora tudo aquilo que a gente guarda, tudo aquilo que a gente tem de história da nossa vida, traumas, situações difíceis, tristezas, que a gente possa, junto à nossa respiração, tá deixando a energia fluir ali, tá deixando ali com mais atenção. Se você souber levar o seu ar até lá na barriga, essa respiração diafragmática, leva lá para a sua barriga, expande a sua barriga lá para frente quando você inspira, sobe o seu ar para o seu peito e desce, soltando o ar pelo peito, soltando o ar até lá na barriga, murchando a barriga para dentro. Vai inspirando e nesse momento a gente vai aumentando o fluxo da nossa respiração. Não é respirando mais rápido. A gente simplesmente vai deixando com que o ar entre e expanda completamente o nosso pulmão. Vai usando toda essa capacidade de respiração interna que você possui. A gente utiliza muito pouco no nosso dia a dia. Cabe muito mais ar dentro de você. Então faz com que esse ar entre e ao mesmo tempo você reduz a velocidade com que ele entra. Você vai inspirando bem devagar, enchendo pouco a pouco o seu pulmão. Chega lá no topo, você solta bem devagar também. Vai usando toda essa capacidade de respiração que você possui. Continua inspirando, expirando. Leva sua atenção agora lá para o seu coração. Começa a se conectar com o seu batimento cardíaco. Começa a sentir o seu coração. Perceba que conforme você sente o coração, ele vai se expandindo e você começa a sentir o coração por toda parte, nas mãos, nos pés, na cabeça, em todo o seu entorno. Você vira esse pulso, você vira todo esse coração por toda parte. Leva sua atenção agora lá para os ombros, relaxa seus ombros. Esse que é o nosso ponto de maior tensão no dia a dia, que a gente aprenda a relaxar esses ombros através da respiração. Deixa com que ele caia levemente, se encaixe aonde ele tem que se encaixar. Leva sua atenção agora lá para as mãos, perceba seus dedos, perceba onde eles tocam, perceba a temperatura da sua mão.
se ela está quente, se ela está fria. Perceba se ela está seca, se ela está úmida. Vai percebendo. Leva a atenção de vocês agora lá para a boca. Os dentes, eles não se tocam. O maxilar, ele relaxa. A língua, ela relaxa tranquilamente na boca, sem nenhuma força no corpo, sem nenhuma tensão. Relaxa. Leva a atenção de vocês agora para o nariz. A gente já vem dando o foco desde o começo da aula na nossa respiração, mas agora a gente amplia esse horizonte e começa a perceber se tem algum cheiro em comum, se você sente o cheiro do ambiente onde você está, seu próprio cheiro. Expande a sua capacidade de perceber através da respiração. Leva a atenção de vocês agora lá para os ouvidos. Continue prestando atenção em cada detalhe da minha condução, mas também amplia seus ouvidos para estar ouvindo os sons ao seu redor. Comece a observar que você consegue ouvir a sua própria respiração. Vai ativando toda essa percepção interna dentro de você. Leva atenção agora para os olhos. Perceba essa escuridão interna, perceba esse vazio interno. Perceba que, de olhos fechados, não estamos em local nenhum, mas a gente pode estar aonde a gente quiser. Que a gente aprenda a navegar através desses olhos fechados. Aprenda a se sentir confiante, confortável. Que a gente cultive isso todos os dias da nossa vida. Olhos fechados e atenção na respiração. Simples assim. E por final, leve a sua atenção lá para o topo da cabeça. Esse que é um ponto onde a gente permite que receba durante a nossa prática de meditação todas as intuições revolucionárias, intuições que fazem a diferença no nosso dia a dia, na nossa semana, que a gente possa abrir para o novo, deixar com que flua toda a energia do bem, toda a energia que traz tranquilidade, traz bons pensamentos, energiza todo o nosso campo, nosso corpo, que a gente permita a estar aberto durante essa meditação a ser tratados no nosso sangue, nos nossos órgãos, tudo aquilo que está interno que a gente não consegue observar, não consegue ver, que a gente permita que flua a natureza, flua luz, e a gente possa se beneficiar muito disso. Continue inspirando e expirando, com foco, com atenção.
Concentre sua atenção na respiração. Permita que neste momento haja somente você e sua respiração. Respire profundo, calma e lenta.
Continue inspirando e expirando cada vez mais lento e profundo. Deixe que o silêncio se torne a única realidade neste momento.
Perce- Perceba o silêncio. Perceba o quanto é bom estar consigo mesmo, somente respirando. Caso você note a sua mente quieta, silenciosamente observe essa mente quieta. Muito bem. Aos poucos, a gente vai retornando para que isso seja da maneira mais tranquila, ainda de olhos fechados. A gente começa a movimentar os nossos pés bem devagar, bem lentamente, sentindo eles mexerem. Leva agora esses movimentos para as mãos, acorde as suas mãos, leva a atenção e os movimentos agora lá para a boca, movimenta a língua, movimenta a boca. Veja se seu corpo precisa de algum espreguiçar, de algum alongamento. Entrega para o seu corpo o que ele está pedindo.
E para finalizar, a gente une as nossas mãos em frente ao peito, neste gesto de prece, neste gesto de agradecimento, e nessa oportunidade que a meditação nos dá, que é sempre de agradecimento pela prática, por esse momento onde a gente se dedica profundamente a estar cuidando do nosso ser, cuidando da mente, cuidando do corpo e principalmente nos conectando à criação. Para aqueles que conseguiram expandir, parabéns. Para aqueles que ficaram ainda muito no mental, não desistam. Este é o caminho da meditação. Precisamos praticar. A gente agradece pelas coisas básicas da nossa vida, que são as realmente importantes. O nosso teto, nosso chuveiro, nossa cama, nossas roupas, nossos familiares, nosso trabalho, enfim, tudo aquilo que realmente faz parte do que é real, o simples, o básico e que nos sustentam. E que a gente também possa colocar as nossas preces, pedir para que nós tenhamos força para continuar nesse caminho, que mesmo sendo muito difícil e requer muita dedicação, que a gente possa ter força para estar realizando até um ponto que a gente nunca mais tira ele da nossa vida e ele se torna uma rotina diária. A gente pede também proteção para todos os passos que a gente der dentro da nossa casa e também fora dela, que a gente esteja sempre protegidos e amparados por todos os nossos guardiões, por toda aquele repertório de fé que nós cultivamos. E mesmo para aqueles que não cultivam nada, que a gente possa se manter protegidos de qualquer mal. A gente pede também sabedoria para estar lidando com essa semana que se inicia, que venha uma semana alegre, tranquila, feliz, que o nosso sono seja um sono reparador, que possa curar qualquer deficiência que existir dentro do nosso corpo. E que caso venha alguma dificuldade, alguma coisa que precisamos agir, alguma coisa que a gente precisa tomar cuidado, que a gente tenha também essa mesma energia para estar lidando com qualquer dificuldade, com qualquer pedra que apareça no nosso caminho. E que a gente lide com isso com bastante firmeza e sabedoria. Que nós tenhamos uma semana abençoada. Saibam que vocês são sempre bem-vindos e a gente se vê em breve. Namastê, Om Namah Shivaya. E para aqueles que desejarem conversar sobre alguma coisa, tanto aqui depois agora, né, depois que a gente está finalizando, quiser continuar aqui no Zoom, conversar alguma coisa, pode continuar. Se quiser mandar alguma coisa no meu particular também para bater um papo, fiquem à vontade. A gravação também vai estar disponível lá no YouTube. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite para todos. Obrigado, Lucas. Boa noite. Valeu, Natan. Até breve. Tamo junto. Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo. Valeu. Boa noite, Lucas. Valeu, boa noite. Obrigada. Valeu, Liana. Valeu, Matheus. Gratidão. Bom, pessoal, então é isso. Boa noite, Pipa. Boa noite, Vânia. Valeu. Até breve. Até a próxima.